Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse vídeo eu vou falar sobre mecânica técnica ou resistência de materiais, parte 2, né? Aí eu vou resolver um exercício da segunda lista de MTRM. Só que para vocês conseguirem fazer ele, vocês já precisam ter uma base. Você precisa saber calcular a força resultante, como decompor uma força, teorema de Pitágoras ou a lei do paralelogramo. Precisa também saber calcular o momento resultante, calcular ângulo e saber quando você usa cosseno ou seno. Isso tudo a gente vai usar neste exercício. A questão 5 e 6, como vocês podem ver, tem o mesmo carregamento. No entanto, a 5 vai estar agindo no ponto B, enquanto a 6 vai estar agindo no ponto A. E isso, as forças resultantes, o ângulo vai ser o mesmo, só o que vai mudar é o momento resultante. Então, neste vídeo eu vou fazer só a questão 5, no próximo eu faço a questão 6. Então, pessoal, vamos lá, né? Começar agora, tomara que dê para vocês verem direito. Primeiro, o que você deve fazer nisso aqui? Primeiro, é recomendado você distribuir em a força resultante de X e a força resultante de Y, de todas as forças que tem aqui. Mas para você achar a força, você precisa saber qual força está atuando dentro dessa zona, dessa área. Então, vamos lá. Temos essa área aqui, que eu vou chamar de 1. A área 1. Essa aqui eu vou dividir ela em duas partes. Porque só foi ensinado pra gente o centroide de um retângulo e de um triângulo. Então, vou dividi-la em duas partes. Então, vamos lá. Beleza, tá dividido. Ok. Então, aqui eu vou chamar de 2, esse triângulo, e o outro retângulo de 3. Então, vamos lá. Primeiro, vamos descobrir a área do 1, que é numericamente igual à força resultante atuando naquela área 1. Então, vamos lá. A 1, ela é retangular, então ela base vezes altura. Somente isso. Então, a base é 1,2 vezes a altura, que deu 1,2 kN. A área 2 é um triângulo, então, ela é base vezes altura sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Então, a base dela é 1,8 vezes a altura. Como aqui é 1, desse lado é 2, então esse lado é 1, então esse aqui vai ser 2 menos 1, então sobra 1. Então, vai ser 1,8 vezes 1 sobre 2, que é igual a 0,9 kN. Beleza. Falta a área 3 agora, que é igual a força resultante de 3, que ela também é retângulo, como vocês podem ver aqui. Então, vai ser base vezes altura. A base é 1,8 e a altura é 1. Então, a força fica 1,8 kN. Beleza. Para distribuir todas as forças em X e Y, uma dica aqui, vocês podem fazer o eixo cartesiano. Vocês riscam, esse aqui é o X e esse aqui seria o Y. Ok? Beleza. Vamos lá, né? No X, vamos ver as forças atuantes em X. Esse aqui, a força tá aqui, então ele tem no eixo X, no Y e no X. No caso, esse 60 graus seria aqui, o 60. Aqui, o 60 graus vai ficar dessa forma. Então, no eixo Y, que é esse daqui, ó, Y e X, no Y, a força resultante
vai ser 1,8 vezes cosseno de 60 graus. Mais, ok, já vamos colocar no x também aqui, que no caso, como cosseno é esse, então quando tá sem ângulo, vai ser seno. Então, vai ser 1,8 vezes seno de 60 graus. Esse 1,8 é da força que a gente descobriu aqui. Então, vamos lá. Agora, nesse triângulo, ele está atuando aqui, e ele tem a força x e y, que deu 0,9, ok? E os 60 graus também se encontra aqui. Como vocês podem ver aqui, ó. Beleza? Então, vamos colocar aqui, ó. No y, vai ser 0,9 vezes cosseno de 60. Então, 0,9 vezes cosseno de 60 graus. E no x vai ser seno. Então, 0,9 vezes seno de 60 graus. E agora a gente tem que analisar este daqui. Esse daqui se encontra desta forma, 1,2. No entanto, como vocês podem ver, ele só se encontra no y. Se você fazer um eixo cartesiano em cima dele, não tem ele em x. Então, você só vai somar ele aqui em y, que é 1,2. Apenas isso. Aí você calcula a força resultante de x de todas calculadas dá aproximadamente 2,34. Aproximadamente 2,34. Já a de y, calculando, dá 2,55 quilonewton. Beleza. Então, a partir disso, já dá para você achar a força resultante que vai atuar em B. A força resultante, primeiro você tem que lembrar daquelas leis do paralelograma ou Pitágoras. Então, vamos lá. Aqui, ó, a força de x, força resultante de x, força resultante de y. Você fazendo aqui a lei do paralelogramo, a força vai estar atuando aqui, a força resultante total. Força resultante total. No caso, como o y está aqui, você pode levar ele para o lado de cá, que vai ser a mesma coisa de força resultante de y. Então, aqui formou um triângulo retângulo. Beleza. Ok. A força resultante, no caso aqui, ela é hipotenusa, então seria hipotenusa quadrada é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, aqui, ó, força resultante ao quadrado, aqui, ó, força resultante de x ao quadrado mais força resultante de y ao quadrado. Então, a força resultante ao quadrado é igual a 2,34 ao quadrado mais 2,55 ao quadrado. Aí, você faz a raiz, né, disso tudo, que a força resultante é igual a raiz de 11,978, é igual a aproximadamente 3,46 kN. Então, esse aqui é a força resultante. Beleza. No entanto, a força resultante atuando aqui, ela se encontra nessa posição aqui, ó. Força resultante. Ela vai se encontrar nesta posição. Então, você precisa achar o ângulo que ela faz com a horizontal de B. Então, você precisa achar esse θ. Então, vamos lá. Olha aqui. Como ela tá aqui, esse daqui seria o θ. Este seria o θ. Então, a mesma coisa de esse daqui ser o θ. Então, esse aqui é o mesmo ângulo desse. É só você fazer as relações aí, as contas, que você vai ver que vai dar a mesma coisa. Beleza? Sendo assim, eu vou usar a tangente para descobrir. Então, vamos lá. Tangente de θ a menos 1, porque na calculadora você tem que colocar o resultado e depois elevar a menos 1, para você descobrir qual que é a tangente. É igual, como é tangente, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cateto oposto é
2,55, que é y, e cateto adjacente é 2,34. No entanto, você tem que levar em consideração, o ângulo está abaixo de... vai estar abaixo de x. Tipo, no eixo cartesiano, ele vai estar aqui abaixo de x. Então, abaixo de x, ele vai ser considerado negativo. Então, o resultado dele vai ser negativo. Fazendo as contas, vai dar 47,46 graus. Essa é a resposta do ângulo. Ok? Beleza. Vamos fazer agora só o momento que resta para fazer. Fazer o momento de cá. Momento resultante em B é igual... Mas primeiro você precisa adotar se é o anti-horário ou o horário que é positivo. Eu vou adotar como o anti-horário, sendo positivo. Então, momento resultante em B. Primeiro, você precisa... Vamos avaliar o mais fácil, que é este daqui. O B se encontra aqui. Então, o momento resultante é a força vezes a distância. Então, vamos lá. Aqui é 1,2. 1,2 vezes... Daqui até aqui, o centroide. Agora você tem que calcular o centroide. Num retângulo, o centroide, ou seja, o centro de gravidade, se encontra no meio. Então, como essa base é 1,2, a metade de 1,2 é 0,6. Então, daqui até o B, temos 0,6. Então, é 1,2 vezes 0,6, mais... Agora, vamos analisar este 1,8 aqui. 1,8. Primeiro, vou analisar ele em relação ao y. Então, você já anota a força dele, que é 1,8 vezes cosseno de 60, vezes, que esse aqui é só a força. Vamos achar a distância em relação ao B. Você abre parênteses para facilitar. Então, tem essa distância aqui, que é de 1,2. Então, você tem que colocar ela mais esta distância aqui. Como a gente está analisando esse terceiro, que é o retângulo, o centroide dele é no meio, igual esse. Então, como aqui é 1,8, daqui, metade dele até onde que ele faz a curva é 0,9. Então, seria 0,9 vezes... 0,9 vezes, como ele está inclinado, aqui no caso seria cosseno de 60, porque a gente está analisando o eixo, a força em Y. Então, beleza. Mas, vamos colocar agora ela em X. Seria 1,8 vezes, em X, a força é 1,8 vezes o seno de 60, seno de 60 graus, vezes a distância continua, como aqui em X, essa daqui você não precisa contar. Só precisa achar da distância daqui até aqui, ó. Então, você precisa só achar essa distância aqui, ó. Então, só precisa achar essa aqui. Então, a distância é 0,9, que é este braço, e vezes seno de 60. Beleza? Mas... agora só falta analisar deste daqui. Que seria a força dele? Vamos primeiro no Y. É 0,9 vezes cosseno de 60 vezes a mesma coisa que o outro que a gente fez. 1,2 mais, no caso aqui, ó, o centroide de um triângulo é 1/3 da altura em relação à base, certo? Então, esse aqui seria 1/3, essa distância aqui seria 1/3 de 1,8, que dá 0,6. 0,6, 1/3 de 1,8. No entanto, isso aqui, a gente tem que pensar que está em relação ao B. Então, vai ser 1,2 mais essa distância até essa. Essa daqui até aqui na ponta. Então, como tudo é 1,8 e esse aqui é 0,6, 1,8 menos 0,6, sobrou 1,2 para esta distância aqui. Então, seria 1,2 vezes, como está em Y,
temos que considerar o ângulo cosseno de 60 graus. Ok, mas vamos fazer agora em relação ao x, 0,9 vezes seno de 60 vezes, como já descobrimos aqui, e também da mesma forma que o outro, em x só precisa da distância desta forma, então não considero 1,2. Então aqui você considera o 1,2 vezes seno de 60. Ou seja, não confundem. Esse aqui é 1,2 vezes seno de 60 daqui até aqui, tipo, desta altura aqui. Não esse 1,2 aqui, ok? Então, agora é só usar a calculadora e pegar o resultado. Eu já vou fazer direto, o resultado aqui vai dar 5,04 kNm. Então, essa aqui é a questão 5. Então, a força resultante deu 3,46 kN. Vocês não podem esquecer da unidade em si, e a unidade também que foi dada aqui, porque aqui está em kN. Então, você continua em kN, a não ser que você queira transformar. O ângulo deu menos 47,46 graus, e o momento resultante em B deu 5,04 kNm. Então, por hoje é só isso, e até mais!